Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Imagina só um vazamento de água gigante na tubulação principal de uma rua. Tá, tô imaginando. Aquela bagunça toda. Isso. A lógica para resolver isso costuma ser uma engenharia muito básica. A prefeitura vai lá, fecha o registro de água, a equipe abre o asfalto, conserta o cano. E, teoricamente, o problema tá resolvido, né? Exato. Teoricamente. E, historicamente, a abordagem do Estado em relação a áreas dominadas pelo crime organizado segue um roteiro muito parecido com esse. De ir lá e consertar o cano. Ocorre a perda de controle de um território, aí o Estado envia forças de segurança para uma intervenção direta, prende quem está no caminho e declara que a ordem foi restaurada. Como se fechasse o registro e tapasse o buraco. Pois é. Só que o desgaste dessa abordagem, principalmente ao longo das últimas décadas, mostra que intervir direto no ponto de ruptura não estanca o problema real. Não adianta nada, né? Não, porque a estrutura inteira continua apodrecendo silenciosamente ali por baixo do asfalto. A ocupação territorial por facções, não é só um problema de segurança pública. É algo muito maior. Com certeza. É um ecossistema complexo. Eles literalmente substituem o Estado em várias frentes. E é exatamente por isso que a nossa análise de hoje entra em cena. Oi, para quem está acompanhando o nosso mergulho profundo nas fontes, eu tô super animada para desempacotar isso hoje. Olá, Eve. O assunto de hoje é denso, mas muito necessário. Sim, o foco da nossa análise é um documento legislativo bem recente, o Projeto de Lei número 764. Ele foi apresentado agora em 25 de fevereiro de 2026, de autoria do deputado Rubens Pereira Júnior. Um projeto bem ambicioso, diga-se de passagem. Muito. A proposta tenta estabelecer o PRPT-CO. É uma sigla enorme, mas significa Programa Nacional de Revitalização e Proteção de Territórios Impactados pela Criminalidade Organizada. Um nome longo para um problema gigante. Pois é. E a nossa missão aqui, para quem está escutando, é entender a mecânica dessa proposta, porque ela tenta promover uma mudança radical de paradigma. Deixar de tratar a coisa toda só como polícia e tiro, né? Isso. Sair dessa visão tática de polícia e passar a encarar o domínio do crime organizado como uma crise sistêmica, uma crise que demanda respostas econômicas, educacionais e de infraestrutura. E olha, o que é fascinante aqui nas fontes é a ambição de tentar substituir uma ordem paralela por uma presença integral do estado de bem-estar social. Uma mudança em tanto. Sim, a justificativa do projeto faz uma crítica super e direta às respostas estritamente punitivas. O argumento é que o monopólio da força, por si só, não dá conta do recado. É enxugar gelo, basicamente. Exato. O texto sugere que o Estado precisa disputar o controle do território oferecendo viabilidade econômica e serviços básicos. Isso altera totalmente a lógica de como o dinheiro público seria gasto para desarticular o crime. Bom, vamos desempacotar isso então, passo a passo. Porque para aplicar uma intervenção com essa magnitude, o primeiro passo lógico é o Estado conseguir definir onde o problema está, né? Não dá para ser no achismo. Com certeza não. E sem margem para subjetividade, qual é a gravidade daquele bairro. Então o projeto cria uma métrica legal com critérios bem específicos. Critérios cumulativos ou alternativos, né? Para classificar o que juridicamente transforma um bairro em um território impactado. Isso. E vai muito além de ficar contando o número de viatura atacada ou fuzil apreendido. Como é que funciona esse diagnóstico clínico que o artigo 2º propõe? Então, a definição legal exige a comprovação de anomalias que indicam uma falência estrutural daquele lugar. Tá, e o que seria essa falência estrutural na prática? Tem o critério óbvio, claro, da violência explícita, tipo taxas de homicídio que destoam totalmente das médias da região. E a comprovação de que as facções exercem um controle territorial ativo. Ditando as regras de convivência para quem mora lá. Exatamente. Mas o diagnóstico avança para tentar medir o sufocamento da vida civil. Eu vi isso e achei genial. O projeto exige olhar para a economia local com uma lupa.
Eles estabelecem que é preciso provar uma queda sustentada das atividades econômicas. E como eles medem isso? Na prática, significa monitorar o fechamento em massa de pequenos comércios, sabe? A padaria que fechou, a farmácia que faliu. A perda de postos de trabalho formais na região. Sim, e até o impacto disso na arrecadação de impostos da própria prefeitura. O município sente no bolso. E além da economia, a lei propõe medir a evasão escolar. Crianças saindo da escola? Isso, e também a interrupção crônica de serviços essenciais, tipo coleta de lixo ou entrega de correspondência que não chega mais. O correio não entra. Exato. Sabe, é como se o projeto estivesse tratando o território não como uma cena de crime para ser isolada com fita amarela policial. Ah, gostei dessa imagem. É como se o território fosse um paciente na UTI. O comércio fechando as portas e o aluno abandonando a escola são os sinais vitais daquela comunidade despencando. O paciente está morrendo. Nossa, essa analogia da UTI é perfeita para entender isso. O grande desafio de implementar essa métrica clínica, no entanto, é a informalidade. Ah, claro, porque nem tudo tem CNPJ, né? Pois é, medir o fechamento de estabelecimento formal, que paga imposto, é relativamente simples para o Estado. Mas em muitas dessas áreas a economia é invisível para as métricas tradicionais. A barraquinha de cachorro-quente não emite nota fiscal. Exato. Por isso, o texto tenta contornar essa invisibilidade cruzando esses dados econômicos com os indicadores sociais, como a evasão escolar, que você comentou. Entendi. E tem a questão do tempo também. Sim, e a sua analogia da UTI é útil para entender esse outro mecanismo central, que é a temporalidade. O parágrafo único lá do artigo 2º estabelece que a inclusão de um território nesse programa é temporária. Não é para sempre. Não, ela tem que ser revisada a cada 12 meses. Isso é muito importante para evitar a estigmatização permanente da região. Imagina colocar um selo oficial e definitivo de área dominada pelo crime num bairro. Acaba com o bairro de vez. Com certeza, isso provavelmente afastaria qualquer chance de investimento privado futuro. Ia punir ainda mais quem mora lá, o trabalhador. Ninguém ia querer abrir um negócio lá. Ninguém? Então o objetivo é aplicar o tratamento intensivo, a UTI, e assim que os indicadores econômicos e de segurança voltarem a um patamar aceitável, dar alta médica. Alta médica. É bem isso. Esse mecanismo de revisão anual obriga o poder público a provar que a intervenção está gerando resultado quantificável. Tem que mostrar serviço. Isso. Se os índices de evasão escolar não caírem ou se novos comércios não abrirem as portas, o Estado é forçado a reavaliar a estratégia. Não pode simplesmente manter uma ocupação militar perpétua que não muda a vida das pessoas. Então, uma vez que esse diagnóstico confirma a falência múltipla do território e o paciente entra na UTI, a grande questão passa a ser o tratamento. A receita médica. A receita socioeconômica, porque a proposta detalha um pacote focado em reanimar a economia e disputar a juventude. Como é que o Estado planeja competir com o crime pelo futuro dessas pessoas? Bom, o primeiro pilar lá pelos artigos 4º, 5º e 6º é a oferta de linhas de microcrédito produtivo orientado. Dinheiro para pequenos negócios. Mas não é qualquer empréstimo de banco, né? Não, o texto especifica que as regras de elegibilidade precisam ser muito simplificadas para esses empreendedores locais e tem que ter assistência empresarial contínua. O Estado segurando a mão do comerciante. Basicamente, esse modelo tenta superar a barreira do risco bancário tradicional. Porque, assim, banco privado odeia emprestar dinheiro para pequeno comerciante em área de conflito. Claro, o risco de tomar calote é altíssimo. Altíssimo. Então a proposta sugere que o Estado assuma parte desse risco, mas vincula o crédito à capacitação. A ideia é que jogar dinheiro lá não sustenta um negócio sozinho. Tem que ensinar a pescar. Isso. O comerciante tem que ser integrado à economia formal, aprender a gerir fluxo de caixa. Assim, a padaria ou a oficina mecânica conseguem sobreviver e empregar o pessoal da própria comunidade. Isso ataca o desemprego local. Mas e os mais novos? Porque o foco na juventude chama muita atenção nas fontes por tentar uma blindagem legal. O projeto sugere uma alteração direta no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Uma mudança bem ousada, por sinal. O artigo 27 do projeto propõe isso. Sim. A proposta diz que jovens que moram nesses territórios impactados devem ter prioridade absoluta na oferta de estágios remunerados, cursos profissionalizantes e programas de recuperação escolar. Isso é crucial. A lógica parece ser criar um caminho financeiro alternativo. Tem que competir no bolso com o recrutamento imediato que o crime organizado faz.
E se a gente conectar isso com a dinâmica das facções, faz todo sentido. O recrutamento de jovens, tipo o aviãozinho do tráfico, funciona como uma oferta de emprego onde o Estado não oferece nada. É a única porta aberta, muitas vezes. Exato. A facção chega e oferece renda imediata, status, até um plano de carreira, por mais que seja um plano letal e de curto prazo. É uma concorrência covarde. Muito covarde. Então, essa alteração no ECA tenta obrigar o poder público a vencer essa concorrência. O Estado tem que oferecer uma alternativa que ajude o jovem a pagar as contas da família hoje, no presente, e não só prometer benefícios num futuro distante. Aí é que a coisa fica realmente interessante. Mas eu confesso que fiquei com umas dúvidas práticas. Porque a teoria é linda, mas Pode falar. Onde pegou para você? vamos imaginar um cenário prático. O pequeno empreendedor lá do bairro. O Estado chega e oferece esse microcrédito facilitado para ele poder expandir a mercearia dele. Tá, cenário clássico. Só que a estrutura da facção ou da milícia continua lá. Eles ainda controlam a rua. E a gente sabe, todo mundo sabe, que uma das principais fontes de renda desses grupos, hoje em dia, é a extorsão do comércio local. A famosa taxa de segurança. Sim. A taxa ou obrigar o cara a comprar gás só deles ou internet só deles. Então, dar crédito para esse comerciante sem antes resolver o domínio territorial não é tipo colocar o carro na frente dos bois? É um risco enorme. Não é basicamente subsidiar a facção com dinheiro público indiretamente? Porque o coitado do empreendedor não vai acabar usando o crédito do Estado para pagar a taxa de extorsão do crime? Olha, essa contradição que você levantou é possivelmente o maior ponto de atrito de toda essa política pública. Eu fiquei pensando muito nisso. E os autores do documento também. Eles tentam mitigar esse risco através de um conceito que eles chamam de intersetorialidade, lá no artigo 3º. Intersetorialidade. Tipo, as coisas não acontecem isoladas. Exatamente. A premissa é que o pacote econômico, o microcrédito, os estágios, tudo isso não pode entrar no território sozinho. O pacote é concebido para entrar no escopo de uma ocupação coordenada. Ah, então tem polícia junto. Tem. O Estado tenta secar a base de recrutamento por meio da inclusão produtiva. Mas a lei reconhece que mandar o assistente social e liberar dinheiro numa área sem antes garantir o monopólio da força estatal é colapso na certa. Então a segurança pública armada com viatura e fuzil continua sendo uma peça inegociável do quebra-cabeça. Inegociável. O estado de bem-estar social não opera sem o respaldo da força para garantir que os servidores e os moradores fiquem vivos. Tá, mas analisando as fontes, o projeto propõe um modelo com o que eu chamaria de uma coleira bem curta. Tem restrições pesadíssimas na forma como a polícia pode atuar ali durante o programa. Não é o padrão que a gente está acostumado. De fato, o texto impõe parâmetros que limitam muito o poder de decisão na hora das forças de segurança operarem lá dentro. Como assim? O que muda na prática para a polícia? O artigo 8º e o 9º estabelecem que qualquer operação policial na área sob intervenção tem que ter um plano prévio de proteção aos direitos humanos. Um plano prévio? Antes de entrar? Antes. Na prática, a polícia é obrigada a documentar antecipadamente as medidas que eles vão tomar para não atingir civis que não têm nada a ver com o conflito. Uau, isso é muito diferente. O documento exige protocolos super rígidos de uso da força. Tem delimitação de horários para operação, tipo, não pode entrar na hora que as crianças estão indo para a escola, sabe? E tem mecanismos de controle que precisam ser auditáveis depois. E eu vi também uma exigência de supervisão externa rigorosa. Se a polícia precisar fazer uma busca coletiva num prédio, por exemplo, o projeto diz que tem que envolver o Ministério Público antes e ter supervisão do Judiciário. Exato. A engenharia dessa lei tenta inverter aquela ideia de que o dano colateral é normal. A presunção de normalidade de que, foi bala perdida. Isso. O Estado perde aquela prerrogativa de simplesmente fazer uma incursão, destruir a casa de um morador ou atingir alguém e colocar isso na conta do fogo cruzado e ir embora. Tem uma responsabilização. A prestação de contas fica muito mais amarrada, né? É uma mudança de paradigma enorme no uso da força. E se a gente conectar isso com um cenário maior, a justificativa do projeto critica justamente essas respostas que são só punitivas. O argumento central é que não dá para combater o crime organizado destruindo a comunidade que você está tentando salvar. Os moradores já são reféns. Sim, eles vivem sob coerção total. A lei tenta garantir que o Estado não seja o causador de uma segunda camada de violência quando entra para tentar ajudar. Mas responsabilizar a polícia pelas operações do futuro não conserta a parede que já foi furada de bala no passado, né?
Ou o trauma psicológico de quem sobreviveu a anos de tiroteio? Esse passivo é pesado. Muito. Como é que o Estado lida com esse estrago profundo que já está enraizado lá? O projeto fala de SUS, né? O Sistema Único de Saúde. Fala no artigo 26. O texto propõe uma obrigação legal direta para a rede pública de saúde. Eles exigem a criação de fluxos de atenção psicossocial e reabilitação voltados só para as vítimas de violência nesses territórios. Para não ficar naquela fila geral do postinho. Isso tira o atendimento do escopo genérico e cria protocolos focados em trauma crônico. Eles reconhecem que viver sob tiroteio gera um impacto de saúde pública prolongado. E a compensação vai até além da saúde mental. A proposta cria também um programa administrativo de indenização para danos materiais diretos. O artigo 8º trata disso. Porque hoje, pensa comigo, se um morador tem o carro amassado pelo caveirão ou o telhado destruído numa operação, ele tem que ir para a justiça comum, certo? Processar o Estado. Processar o Estado, provar responsabilidade e aí esperar anos, às vezes décadas, na fila dos precatórios para receber alguma coisa. E às vezes o cara dependia daquele carro para trabalhar. Exato. O mecanismo administrativo desse projeto tenta criar uma via expressa para essas reparações. Faz sentido, porque a lentidão da justiça inviabiliza que o morador reconstrua a vida dele logo. Ao criar esse caminho rápido para ressarcir os danos durante o programa, o Estado assume a culpa mais rápido. E tenta ganhar a confiança da comunidade, que é vital para dar certo. Exatamente. Se o Estado quebra, o Estado paga. E rápido. Mas aí a gente chega num ponto crítico. Porque psicólogos dedicados, vagas de estágio sobrando, microcrédito subsidiado, indenizações dispersas. Toda essa estrutura tem um custo astronômico. A conta é alta. Muito alta. É impossível olhar para uma política dessa envergadura sem perguntar quem vai pagar essa conta? E quem vai gerenciar essa montanha de dinheiro e burocracia para não virar bagunça? Olha, a governança que eles propõem é pesadíssima. Eles instituem um sistema nacional de monitoramento focado em evidências, e a gestão ficaria com um comitê interministerial. Quantos ministérios? Pelo menos 10 pastas diferentes do governo federal. Nossa. Direitos humanos, educação, economia, justiça, saúde, e ainda tem os órgãos de controle, tipo a Controladoria Geral da União, a CGU, e o Ministério Público Federal. Uma máquina burocrática enorme. Sim, e o sistema exige um portal de transparência dedicado e auditorias externas do TCU a cada 2 anos. A logística de botar 10 ministérios para conversarem e atuarem em sintonia já me parece um desafio colossal no Brasil. Mas a mecânica de financiamento, de onde vem o dinheiro, acho que é a grande sacada financeira do projeto, o artigo 28. É a parte mais arrojada, sem dúvida. Eles literalmente criaram um mecanismo de Robin Hood institucionalizado. O projeto altera a lei de lavagem de dinheiro e a lei de organizações criminosas para criar um duto direto. Direcionando o dinheiro sujo, né? Isso. Pegar os recursos e ativos financeiros recuperados do próprio crime organizado e jogar direto no fundo desse novo programa de revitalização. Tirar o dinheiro do caixa da facção para financiar o cursinho de alfabetização no bairro que eles aterrorizavam. A ideia é brilhante no papel. Retroalimentar o combate ao crime com o dinheiro gerado por ele. O confisco de bens dos líderes vira a fonte das ações sociais. Mas sempre tem um mais, né? tem. A execução desse modelo esbarra no nosso gargalo crônico do sistema de alienação de ativos, traduzindo liquidar bens apreendidos. Vender a fazenda, os carros de luxo do traficante. Exato. É um processo judicial moroso demais. Os bens tipo carros e mansões vinculados ao narcotráfico ficam deteriorando em pátios do governo. Perdem o valor de mercado antes que o Estado consiga leiloar e transformar aquilo em dinheiro na conta. Então o risco é o projeto ficar dependente de um dinheiro que existe na teoria, mas que demora uma vida para chegar no fundo do programa. Esse é o perigo. A polícia apreende a mansão do chefe, mas o dinheiro para o microcrédito do comerciante lá do bairro fica travado por anos na justiça. E ainda tem a salvaguarda de respeitar os direitos de terceiros de boa-fé, que adiciona mais uma camada jurídica aí. Então, se a burocracia travar o fluxo de caixa, a sincronia desmorona. A polícia entra, garante o território, mas se o dinheiro para o psicólogo e para o estágio atrasar... O Estado perde o timing, perde a janela de oportunidade de conquistar a população local. A eficácia desse fundo vai depender de inovar nesse mecanismo de leilão antecipado,
vender antes de acabar o processo todo. Entre a teoria legislativa e a capacidade de execução do poder público. E para não virar um buraco sem fundo, o artigo 24 amarra bem a questão das avaliações. O encerramento das medidas tem que ser baseado em dados reais de que a economia girou e a segurança está ok. Não pode ser por calendário político. Tem que ser a alta médica de verdade que a gente falou. A governança tem que ler os dados em tempo real para saber se a facção não está apenas fingindo que sumiu. Bom, caminhando para o fim, o que tudo isso significa para quem nos ouve, né? O PL 764 de 2026 propõe basicamente que retomar território não é só mandar caveirão e dar tiro. Exige reconstruir a vida das pessoas lá dentro. E isso afeta qualquer um que pague imposto e se preocupe com segurança. Total. É uma transformação na forma de gastar dinheiro público na guerra contra o crime. Troca o foco punitivo para o modelo de competição socioeconômica pura. E, analisando isso, me vem uma provocação que vai até além da lei. Se esse projeto for aprovado e o Estado realmente conseguir sufocar o recrutamento oferecendo uma vida melhor, como o crime organizado do futuro vai adaptar o seu modelo de negócios? Nossa, verdade. Se eles não têm mais a miséria como combustível. Exato. Quando a falta de oportunidades e a vulnerabilidade extrema não puderem mais ser a principal ferramenta deles para dominar as pessoas e recrutar jovens, como as facções vão sobreviver? Eles vão ter que sofrer mutações severas. Uma reflexão provocativa mesmo. Desafia a nossa compreensão sobre como essas facções se reinventam e sobre as engrenagens ocultas da violência urbana. Fica o questionamento. Deixamos essa reflexão no ar para vocês morderem a isca e continuarem questionando. Muito obrigada por acompanhar a gente em mais essa análise. Até o próximo mergulho nas fontes. Até lá. Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @Rubens Pereira Júnior, com JR no final, para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!